Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula, estamos na reta final, tá? Nós estamos na penúltima matéria, a saber, Teologia Sistemática de Deus, conhecido como Teontologia, tá? É o estudo que vai tratar acerca do ser de Deus, da natureza de Deus, dos atributos de Deus, tá? Antes de começar a aula, eu quero agradecer você pela compreensão, tá bom? Tivemos aí um período de perda, aí depois atravessando um período de enfermidade, ainda estou me recuperando ainda. Se caso no meio da aula eu tiver que dar uma parada para poder tomar um remédio e tudo mais, que ainda estou ainda com a crise de bronquite muito alta, as amígdalas inflamadas, a crise de bronquite está bem atacada ainda, mas Deus vai nos dar graça, tá bom? Eu ainda estou bem cansado, mas Deus vai nos dar graça, vai nos dar vitória para concluirmos mais essa matéria para a glória do Deus Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu nome pela tua fidelidade, pelo Deus tremendo ao qual o Senhor é. Toma, Pai, esta aula nas tuas mãos, o direcionamento dela, ó Pai, na palma de tuas mãos. Que possamos, ó Pai, ter a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Toma a nossa vida nas tuas mãos e nos direcione e nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, que nós possamos ter a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco e a vida da tua palavra alcance a nossa vida e nos transforme por inteiro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, tá? Se eu tossir, irmão, dentro do decorrer da aula, me perdoe, tá? Em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Teologia sistemática de Deus. A existência de Deus. Como sabemos que Deus existe? A resposta pode ser dada em duas partes. Primeira, todas as pessoas têm uma intuição íntima de Deus. Segunda, cremos nas provas encontradas nas Escrituras e na natureza. Não obstante ser um livro que trata essencialmente de Deus e do seu relacionamento com o homem, a Bíblia não tem como objetivo maior provar a existência de Deus. A existência de Deus é fato indiscutível, portanto, pacífico do decorrer de toda a narrativa bíblica. Assim como a Bíblia, a sã teologia não se propõe dissecar o ser de Deus, mas apresentá-lo ao nível de compreensão do homem. Evidentemente, Deus como um ser eterno, onisciente, onipresente, onipotente e santo, não pode ser aniquilado em sua plenitude pelo homem cuja capacidade é limitadíssima em si mesma. Aqueles que se dão ao estudo comparativo das religiões são unânimes em testemunhar que a crença na existência de Deus é de natureza praticamente universal. Essa crença acha-se arraigada até entre as nações e tribos menos civilizadas da Terra. Contudo, isso não quer dizer que não exista aqui e ali indivíduos que negam completamente a existência de Deus, como nos revela as Escrituras. Um ser supremo e pessoal existe por si, consciente e de infinita perfeição, que faz todas as coisas de acordo com um plano pré-determinado. Negar a existência de Deus é algo que sempre vai haver um ou outro. Mas a existência de Deus é um assunto indiscutível. E nós iremos estudar dentro desta lição, dentro deste módulo, alguns pensamentos, algumas ideias que outras pessoas têm acerca de Deus e o que a palavra e o que as Escrituras
nos atestam acerca do mesmo. Haja vista que Deus, gente, ele é incomparável. Não podemos dimensioná-lo em esfera, em hipótese alguma, tá? Mas vamos tentar, dentro dessa lição, passar para você o ser de Deus, a sua natureza e tudo mais, amém? Outros creem na existência de Deus, porém, não como a Bíblia ensina, o que se constitui noutra forma de negação da existência de Deus. A forma de negação da existência de Deus é muito variada através da história. Definições de Deus, vamos lá. Vamos pegar a definição filosófica de Platão. Deus é o começo, o meio. Só adendo aqui, dentro dessas definições aqui, gente, não são todas, tá? Vamos ter definições e argumentos aqui dentro dessa lição, não são todas que estão à luz da Bíblia, tá? O nosso padrão de fé, o nosso manual de fé é a palavra de Deus, tá? Mas iremos pegar idealizações, argumentos, definições de outras pessoas, pensamentos de outras pessoas e aplicarmos aqui, ok? Vamos lá. Definição filosófica de Platão. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas. Eterno, imutável, onisciente, onipotente, tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom. O absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza e especialmente a causa de todo o bem. Essa é a definição filosófica de Platão. Definição cristã do breve catecismo. Deus é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É claro que Deus não se limita somente a isto. Ele é isto e muito mais. Definição combinada. Deus é um espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, sustentação e fim. Vamos ler um texto desse aqui? Neemias capítulo 9, versículo de número 6. Neemias capítulo de número 9, versículo de número 6. Que diz assim: Tu só és Senhor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, porque Deus tem vários exércitos, tá? Vários exércitos. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu o guardas em vida a todos. E o exército dos céus te adora. Aleluia. Definições bíblicas. As expressões. Deus é espírito, que está lá em João 4:24. Deus é luz. São expressões da natureza essencial de Deus. Então, quais são as naturezas? Quais são as naturezas essenciais de Deus? Espírito e luz. A Bíblia diz que Deus é Pai das luzes. Enquanto a expressão Deus é amor é a expressão da sua personalidade. Então, se te perguntarem
Qual é a expressão da personalidade de Deus? Amor. Se te perguntarem, qual é a expressão da natureza essencial de Deus? Espírito e luz. 1.2. Essência ou natureza de Deus. Quando falamos em essência de Deus, queremos significar tudo que é essencial ao ser como Deus. Isto é, substância e atributos. A substância de Deus. Há duas substâncias, matéria e espírito. A substância de Deus é puro espírito, sem mistura com a matéria. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. B. Atributos de Deus. Sua substância é espírito e seus atributos são as qualidades ou propriedades desta substância, como amor, bondade, longanimidade, misericórdia. São todos atributos de Deus. Onipotente, onisciente, são atributos de Deus. Longânimo, benigno. Atributos é a manifestação do ser de Deus. Formas de negação da existência de Deus. Dos que nós encontramos por aí. Primeiro é ateísmo. Os ateus estão divididos em duas classes. O ateu prático, gente sem Deus, que na vida prática não reconhecem a Deus e vivem como se Deus não existisse. Tá? Existe um grupo de pessoas aí assim, tá? Que são o ateu prático, não são o ateu teórico. Tá? O ateu teórico ele é estudado, ele estuda para tentar negar a existência de Deus. Só que o ateu prático, ele acaba se contradizendo no seu cotidiano. Porque eu já convivi, já me relacionei com pessoas que se diziam ateu prático, não teórico. Tá? Haja visto que já conheci pessoas que são ateu teórico, mas de convivência mesmo eu tive com um ateu prático. Porém, quando a coisa aperta, o primeiro nome que eles chamam, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Peraí. Se você nega a existência de Deus, se você não crê que ele existe, por que você chama o nome dele? Ok? Vamos ler Salmos, Salmos de número 10, verso de número 4, que Salmo não tem capítulo. Salmos de número 10, verso de número 4. Vitor, você pode pegar o spray da minha amígdala, por favor, me dá uma espirrada. Salmo de número 10, só um minutinho, gente. Caiu da compreensão de vocês, tá? Pode deixar, vida. É horrível. Salmo de número 10, verso 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não há Deus. Por que eles asseguram assim? Por que eles verbalizam assim? Porque eles não procuram. Eles não investigam. Entendeu? Então, por eles não investigar, não estudar no seu orgulho, eles dizem não há Deus. B. O ateu teórico. São geralmente de uma classe mais intelectual, a que estuda, essa classe que já estuda, dentro da ciência, dentro da filosofia, para negar a existência de Deus. Né? Porque eles querem algo palpável, algo tangível, algo tocável, para que eles tenham essa fé e eles possam dizer, não, Deus existe. Haja vista que a fé é um dom,
Está lá em Efésios 2:8, né? E baseiam sua negação de Deus no desenvolvimento de um raciocínio. Procuram provar, por meio de argumentos razoáveis e conclusivos, que não há Deus. Exemplo, o argumento deles é esse. Se Deus existe, por que tem fome? Se Deus existe, por que uma criança sofre de leucemia? Mano, nos planos de Deus, leucemia e criança nunca estiveram no mesmo pacote, nunca estiveram. Só que por conta do pecado do homem, a terra produziu espinhos e abrolhos. Por conta do pecado. Não é plano de Deus que o homem ferisse a sua mão com os espinhos da vida. Não é plano de Deus que o homem experimentasse um dia o amargo do abrolho do pecado. O amargo do abrolho do pecado, porque o abrolho é a coisa amarga. Mas por conta do pecado veio a consequência. Então, para esse argumento aqui, eu coloco o que diz Jeremias em voz profética guiada pelo Espírito Santo, que vai dizer assim: do que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Essa é a resposta, esse é o argumento que eu tenho. Dentro desse argumento aqui, que geralmente eles criam. 2. Gnosticismo. Vem da palavra grega que quer dizer não saber. Não creem na criação, nem nos conhecidos fatos que testemunham a existência de Deus. Todo adepto desta teoria alega crer unicamente no que se pode ver e apalpar. Assim, a fé em Deus é relativa, isto é, o homem não pode saber qualquer coisa sobre Deus, pois Deus está fora do domínio das coisas materiais. Veja bem, o gnosticismo cresceu de uma forma assustadora na pós-morte de Cristo, quando a igreja primitiva nasceu. Por isso João vem defendendo a natureza divina de Cristo. Porque os gnósticos, o gnosticismo, alegavam que Cristo não era Deus. Cristo era um profeta que veio, fez o seu papel e pronto. Só que João vem defendendo a natureza divina dele. É por isso que ele começa o seu evangelho de forma autêntica do que os outros. Ele foge da linha sinótica. O que é sinótica? Visão conjunta. Vou escrever aqui. A sala do dia. Qual o dia mesmo? Dia 19. 19, né? Isso. Visão sinótica. Visão conjunta, tá? Que visam? Mateus. A visão sinótica, gente, é uma visão conjunta. Ela tem 80% de similaridade, tá? Então você vai encontrar assunto que Mateus narra
Você vai encontrar também Marcos e Lucas, mas cada um com a sua particularidade. Cada um trazendo o que o Espírito colocou no seu coração, aquilo que ele viu. Porque Mateus é testemunho ocular e Marcos também, tá? Lucas não, tá? O Lucas é historiador, só que Marcos não foi um dos 12, tá? O Evangelho de Marcos, segundo alguns teólogos, teria que ser o Evangelho de Pedro, que Pedro citou e Marcos escreveu, tá? Então, dentro desses 4 aqui, né, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 são sinóticos. João, que é testemunho ocular de Cristo, ele vai numa linha de raciocínio diferente dos sinóticos, ok? Então ele começa o seu evangelho, João, dizendo, no princípio era o verbo. Bereshit Hayah Verhadavá Verhaelohim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Está falando da natureza divina de Cristo. Antes de encarnar, antes de vir em matéria, com corpo, está falando da natureza divina dele. Então, pegamos esse texto aqui, do gnosticismo, dessa expressão, essa negação deles, que ninguém consegue entender Deus, ninguém consegue compreender Deus ou conhecer Deus, em parte sim, porque ninguém consegue compreender Deus, mas a Bíblia diz que nós compreendemos Ele, não na sua totalidade, mas um dia iremos o conhecer como Ele nos conhece, não aqui na Terra, uma nova vida, ok? Vamos ler esse texto aí? 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13. Do versículo 9 ao 12. Se eles dizem que nós não conhecemos, a Bíblia vai contrapor a ideia deles. Porque a Bíblia diz que em parte conhecemos. Olha o que diz. Porque, 1 Coríntios 13, 9 a seguir. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, ou então conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Pega isso aqui. Quando vier aquele que é perfeito, está falando do arrebatamento da igreja, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. Então eu vou o conhecer, porque agora eu conheço ele em parte. A gente estuda para conhecer ele em parte. Imagina quem não estuda. Imagina quem lidera sem estudar. Nós conhecemos em parte porque estudamos, mas quando aquele que é perfeito vier, então iremos conhecer ele assim como ele nos conhece. Ok? 3. Deísmo. Admite que Deus existe, contudo, rejeita por completa a sua revelação à humanidade. Para o deísmo, Deus não possui atributos morais nem intelectuais, sendo até duvidoso que ele tenha participado na criação do universo. O deísmo é a religião natural baseada no raciocínio puramente humano. E segundo eles, após a criação, Deus entregou o mundo para ser governado por leis naturais. Vamos contrapor isso aqui com a Bíblia? Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 6. Um só
Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, essa ideia deles aqui, ela é refutada, tá? Dentro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 6. 4. Materialismo. Declara que a única realidade é a matéria e que o homem é apenas um animal e por isso não é responsável por suas atitudes e atos. Que os diferentes comportamentos físicos e psíquicos humanos são simplesmente movimentos da matéria. Por consequente, o homem não tem do que nem a quem prestar contas de seus atos. A maioria dos jovens hoje defende essa mentalidade do materialismo, que eles são responsáveis pelos seus atos. Não tem que prestar contas para ninguém. Nem para papai, nem para mãe. Né? Porque hoje em dia está difícil você encontrar um jovem que ainda pede a bênção. Me dê a bênção, pai. Me dê a bênção, mãe. Ainda hoje em dia é muito raro. Os antigos que preservavam isso. Eu até um dado momento, até o dia de hoje, os dias odiernos, eu ainda peço bênção à minha mãe. Antes de dormir todas as noites, a minha esposa me pede a bênção, eu libero a bênção sobre ela, e eu peço a bênção sobre ela, e ela libera a bênção sobre a minha vida. Porque é umas coisas que a gente quer passar para as nossas gerações futuras. Que nós prestaremos contas, sim. Tudo que o homem fizer, tudo que a mulher fizer, terá que prestar contas. Tá? Panteísmo. Vem da palavra grega que quer dizer tudo é Deus. Confunde Deus, esse panteísmo aqui também ele é perigosíssimo. Confunde Deus com a natureza. Ensina que o universo, Deus é tudo e tudo é Deus. Essa aqui é a grande problemática em dizer que Deus é tudo. Deus é tudo. E tudo é Deus. Deus não é uma árvore. Tá? Deus não é uma folha. Então, isso aqui é a problemática. Por quê? Porque Deus não é só parte do universo, mas é o próprio universo. Tá? Segundo eles, tá, gente? Deus não é só a parte do universo, mas é o próprio universo, segundo eles. Geralmente eles pegam isso aqui e dizem assim que Deus é essa energia que a gente está assistindo, que sabe essa energia? Sabe? Essa energia. O hinduísmo é adepto deste falso ensino. O erro, pega isso aqui agora, o erro filosófico e religioso do panteísmo é confundir o Criador com a criação. Essa aqui é a problemática deles. Dizer que Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é um cara legal, Deus é um cara bacana. Deus é brother. Sabe, essas ideias, né? Essas ideias, porque Deus é negro, porque Deus é, sabe, essas ideias, isso aqui é problemática, tá? De confundir o Criador com a criação. Porque Deus não é uma árvore. Deus não é uma madeira. Ele é um Criador. Se eu pegar Deus e falar assim, Deus é isso aqui, Deus deixa de ser Deus. Porque eu condicionei a Deus a isso. Eu limitei Deus a isso. Deus é ilimitado. Há uma expressão de um louvor que eu gosto que ninguém explica Deus. E eu posso reiterar isso aqui e dizer que ninguém dimensiona Deus. O dia que alguém dimensionar Deus, Deus deixa de ser Deus. Como ninguém nunca vai dimensionar Deus, então ele sempre será Deus. E acabou.
Por isso que, através do Espírito Santo, Paulo diz, nós compreendemos em parte. Porque, gente, se eu conseguir compreender Deus 100%, Deus deixa de ser Deus. Porque eu consegui, com o meu conhecimento, sabe, conhecer Ele. Na sua totalidade, isso é impossível. Isso é impossível. Tá? Isso é impossível. Tá? Vamos lá, página 44. 1.4. Tem um pouquinho de paciência, tá, gente? É principalmente essa daqui, ó. Vamos lá. 1.4. Argumentos racionais sobre a existência de Deus. Se as Escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que nós vamos fazer essa tentativa? Pelas seguintes razões. Para convencer os que genuinamente buscam a Deus. Isto é, pessoas cuja fé tem sido ofuscada. Afinal, a fé é questão oral e não intelectual. Tá? Por que a fé é questão oral e não intelectual? Romanos 10:9. Romanos 10:9. Com a boca se confessa, fé oral, e com o coração se crê para a salvação. É impossível ser salvo sem esse padrão aqui. É impossível. Sem confessar com a boca e crer no coração. Eu vou verbalizar algo aqui porque eu quero evitar muito quadro para a gente poder avançar na apostila, tá? Eu quero terminar essa apostila antes das nossas férias agora em dezembro. A maioria das pessoas, eu vou usar essa expressão, aceitar Jesus, tá? Que é uma expressão que a igreja adotou. A maioria das pessoas que aceitam a Jesus na igreja, elas confessam com a boca, mas não crêem com o coração. O que a igreja tem que fazer é esse papel de fazer com que a pessoa confesse com a boca, isso é bíblico, e aplicar a palavra de forma de ensino, discipulado, um acompanhamento, pegar nome, WhatsApp, endereço, para poder a pessoa crer com o coração. Porque a fé é um dispositivo que precisa ser acionada. E a fé ela é acionada por conta da palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Prossigamos aqui. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas e quaisquer evidências. Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 31. Todas as referências, gente, que tiver mais de um texto, nós vamos ler só um texto só, tá bom? Lucas capítulo 6, versículo 31. Tá? As coisas mais importantes que eu vou passando no quadro, por quê? Porque escola sem quadro não é escola. Aula sem quadro não é aula. Tá? Mas a gente vai evitar bastante para a gente poder alavancar bastante, para poder concluir e entrarmos na última matéria, no último módulo. Lucas capítulo 6, versículo de número 31, escrito está: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Ou seja, eu tenho que ser um padrão, um modelo, um exemplo, para que as pessoas façam igual. O problema é que as pessoas exigem muitas coisas dos outros, mas elas não fazem aquilo que elas exigem. Muitas pessoas exigem pontualidade, mas não são pontuais. Muitas pessoas exigem honestidade, mas não são honestas. Muitas pessoas exigem fidelidade, mas não são fiéis. E por aí vai. Então aquilo que você quer que as pessoas façam por você, você tem que fazer primeiro. Você tem que ser o padrão. 2. Segundo, para fortalecer a fé daqueles que já creem. Porque a fé vem pelo ouvir. Eles estudam as provas
não para crer, mas porque já creem. Então, estudar acerca de Deus não é para fazer eu crer, porque eu já creio. Estudar acerca de Deus é para que eu automaticamente possa, sabe, ficar mais entusiasmado. Nossa, que coisa tremenda. Mais empolgado e passar esse conhecimento, essa revelação às pessoas. Terceiro, para enriquecer o nosso conhecimento. Isso aqui é um pilar tremendo. Porque a Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou usar uma tradução muito antiga que diz assim, ó, o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Ou o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Em João capítulo 8, 32 diz assim, ó, conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que existem líderes que não são libertos? Porque não conhecem a verdade. Porque existem pastores que não são libertos? Porque não conhecem a verdade. Membros que não são libertos porque não conhecem a verdade. Obreiros que não são libertos porque não conhecem a verdade. Oração é bom, mas a oração não liberta. Jejum é bom, mas jejum não liberta. O que liberta é conhecer a palavra. Deixa eu pontuar isso aqui. Não estou invalidando a oração. Não estou invalidando o jejum. Porque Jesus orou, ele é meu padrão, eu oro também. Jesus jejuou, ele é meu padrão, eu jejuo também. Só que a Bíblia não diz, orem, que a oração vai libertar vocês. Jejuem, que o jejum vai libertar vocês. Não. A oração é para mim ter intimidade com Deus, me relacionar com Deus. O jejum é para mim matar, mortificar a minha carne. E a palavra é que vai libertar a minha alma. A minha, sabe essa carne que é tendenciosa ao pecado? Então, a palavra me liberta disso. Então, muitas igrejas passam por crises, de vários escândalos na área da libertação, é porque muitas igrejas não aplicam o estudo. Porque quanto mais o povo mais conhecer a palavra, menos o povo vai sofrer. Porque é isso que a Bíblia diz, meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Tá bom? Então, oração, crente tem que orar, jejuar e, acima de tudo, estudar a palavra. Acerca da natureza de Deus, vamos lá, terceiro, para enriquecer nosso conhecimento. Acerca da natureza de Deus, que maior objeto de pensamento e estudo existe do que ele. É na criação, na natureza e na história humana que acharemos evidências da existência de Deus. A partir dessas três esferas, mencionaremos alguns argumentos sobre a existência de Deus. Tá? Dentro dessa esfera aqui, vamos ver o argumento ontológico. Do grego on, existente, ou ser. Tá? O argumento ontológico tem sido apresentado sob diversas formas por diferentes pensadores. Em sua mais refinada forma, foi apresentado por Anselmo, teólogo e filósofo agostinista de origem italiana. Seu argumento é que o homem tem imanente em si a ideia, iminente em si, tá, gente? Iminente em si a ideia de um ser absolutamente perfeito e, por conseguinte, deve existir um ser absolutamente perfeito, tá? Teve um erro aqui de português aqui, imanente, mas é iminente. Este argumento admite que existe na mente do próprio homem o conhecimento básico da existência de Deus, posto lá pelo próprio Criador. B. O argumento cosmológico. Do grego, cosmo é mundo, tá? É a mesma palavra no grego que está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus, no grego tá, porque Deus amou o cosmo, tá? Mas está transliterado para nós, está como mundo. Em geral, encerra a ideia de que tudo que existe no mundo deve ter uma causa primária ou razão de ser. Immanuel Kant, filósofo alemão, indicou que se tudo que existe tem uma razão de existir,
isto deve ter um ponto de origem em Deus. Assim sendo, deve haver um agente único que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. Salmo 19, 1 diz assim: os céus proclamam a tua glória, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O próprio firmamento está anunciando as obras da mão de Deus, sem Deus dizer nada, tá? Porque, gente, se Deus se apresentar e dizer, ó, foi eu que criei, ele é Deus? Sim. Mas se em esfera nenhuma ele se apresentar, como ele não vai se apresentar desse jeito, mundo, eu sou Deus, ele continua sendo Deus. Você precisa entender que Deus não precisa provar nada para ninguém. É nós que nutrimos esse orgulho dentro da gente, nós temos que provar algo para alguém. E geralmente o ser humano é vencido por isso. Porque lembra na cruz? Olha uma palavra, vou pegar esse aqui, um argumento analítico dentro da psicanálise. Olha uma palavra que mexe com o nosso orgulho, que usaram contra Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desça daí e salva a ti e salva nós também. Olha a palavra que mexeu no orgulho. Salvou a tantas pessoas, porque não salva a ti mesmo. O próprio diabo lá em Mateus vai usar a mesma expressão. Se tu és o Filho de Deus, transforma em pães. E você vê que Jesus não prova nada para o diabo. E uma observação aqui, para mim poder reiterar o que eu disse lá atrás. Jesus estava 40 dias orando e 40 dias jejuando. Jesus não venceu o diabo com a oração. Não venceu o diabo com o jejum. Venceu com o quê? Venceu com o quê? Com a palavra. Com a palavra. Vamos lá. C. Argumento teleológico. Do grego telos, fim. Este argumento mostra que o mundo, ao ser considerado sob qualquer aspecto, revela inteligência, ordem e propósito, denotando assim a existência de um ser sumamente sábio. Por exemplo, o homem para viver consome o ar, ok, do qual retira todo o oxigênio, resultando disso o dióxido de carbono, que será utilizado na produção de oxigênio. Por sua vez, será novamente consumido pelo homem. Em suma, o universo não apenas prova a existência de um Criador, mas indica um arquiteto, um planejador. Olha o que a Bíblia diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Desculpa, gente. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é tão grande em seu poder, gente. Deus é tão grande em seu poder, que Deus não tem inimigo. Deus não tem adversário. Talvez você possa nutrir até hoje uma ideia assim, não, o diabo é o inimigo de Deus. Não é. Deus não tem inimigo. O diabo é inimigo de nossas almas. Ele é o nosso inimigo. Mas Deus não tem inimigo. Tá? Porque ele diz em Isaías 43, 13, que quando ele decide agir,
quando ele decide operar, quando ele decide fazer, ele faz uma pergunta na eternidade: quem vai me impedir? Quem me impedirá? Essa pergunta até hoje ninguém se apresentou, nem no mundo espiritual, em qualquer esfera, ninguém se apresentou para dizer assim: eu vou te impedir. Porque Deus não tem inimigo. Tudo que quiser fazer, assim diz a Bíblia, tudo que quiser fazer, assim o fará. Olha o que o texto também diz sagrado, que o querer e o efetuar pertence a Deus. Tem coisas que eu quero fazer, mas não posso fazer. Porque eu quero, mas não consigo efetuar. Porque eu sou limitado. Agora Deus, ele não. Tanto o querer como o efetuar está na mão dele. Ele quer, assim ele executa. Jó vai dizer assim, ó, bem eu sei que tudo, não é quase tudo, bem eu sei que algumas coisas tu pode, não. Jó diz assim, através do Espírito Santo, para nós, bem eu sei, ou seja, eu tenho certeza que tudo tu podes. E nenhum dos teus objetivos, pensamentos, propósitos, em algumas traduções, podem ser impedidos. Oh, glória. Vamos lá. D. Argumento antropológico ou histórico. Do grego, antropos, homem. Entre todos os povos e tribos da terra, é comum a evidência de que o homem é um ser religioso em potencial. Sendo universal, este fenômeno, isto deve ser parte constituinte da natureza do homem. E se a natureza do homem tende à prática religiosa, isto só encontra explicação num ser supremo, que originou uma tal natureza que sempre indica ao homem um ser superior. É aqui que milhões, por ignorarem o único e verdadeiro Deus, praticam as religiões mais estranhas e deturpadas. É o anseio da alma na busca do Criador que por ela ignora, por ter dele se afastado. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Atos 17:19 diz isso. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Desculpa, gente. Desculpa. Daqui a pouco tomo xarope. Agora não, senão a tosse vai piorar. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso diz em Romanos 1, do versículo 21 ao 23. Agora vai dizer Atos 19, 17 e 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. (1.5) Argumentos bíblicos da existência de Deus. Falta quanto mais para o vídeo? 1 minuto e pouquinho. Os autores bíblicos tanto presumem quanto defendem a existência de Deus. A Bíblia não é nenhum diário de Deus, reunindo todas as indagações da mente humana sobre ele. Há nela, sim, o suficiente à mente finita do homem limitado. A pessoa que, para provar a existência de Deus, vai além do que a Bíblia diz, do que a criação testifica, do que o Espírito Santo e a Bíblia revelam, pode levar o inquiridor a resultados inúteis ou desnecessários. O cristão temente a Deus aceita por fé a verdade da sua existência segundo a revelação contida na Bíblia.
Não se trata de fé cega, mas de fé que se baseia nas Escrituras. Olha o que diz em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Confessei com a boca, mas é necessário ter a fé. Porque com a boca eu confesso, mas eu creio no coração, através da fé. Tá bom? A gente vai continuar esse último parágrafo aqui no próximo vídeo, tá bom?